Vamos esperar. Geralmente assim já tá gravando, mas eu espero ele avisar que tá gravando. Bora. Ok, boa tarde então. A gente vai começar a nossa aula hoje sobre globalização. Gente, esse tema ele é muito importante para vocês. Deixa eu passar logo aqui. Gente, globalização nada mais é do que, vamos ler aqui, ó. Globalização é o processo, deixa eu pegar a caneta. Ah, aqui, globalização é um processo. Então, se ele é um processo, não é uma coisa que aconteceu ou está acontecendo só agora, ou só nos anos 2000, ou só na década de 90. Não, ele é um processo, ele acontece ao longo do tempo, tá? Então, ele é um processo de integração. Essa palavra é muito importante para a gente. Ah, os mais espertos vão estar com uma caneta e com seu caderno ou um papel para poder anotar as muitas coisas importantes que eu vou passar nessa aula. Então, por favor, façam anotações, tá? Então, o que é globalização? É um processo de integração. O que é integrar? É um estar conectado ao outro. Olha só, que nem esse desenho aqui. Um país está conectado ao outro, que está conectado ao outro, que está conectado ao outro. Então, esses países conectados, né, essa integração ela é muito importante e é uma integração que vai envolver muitas coisas. A economia, a política, a cultura, enfim, né, globalização é esse grande processo aí que acontece desde as décadas, sei lá, 70, 80, 90 e continua até hoje, né? Ele não acabou. A globalização só tornou-se possível com os avanços da revolução técnico-científica informacional, iniciada na década de 70, né, em 1970. Termo importante para vocês aí na hora de fazer a atividade. Esse termo, revolução técnica, científica, informacional. O que significa isso, professor? É mais ou menos assim, gente. É uma revolução. A gente já passou por três revoluções industriais. A primeira, a segunda e essa revolução aqui é a terceira revolução industrial. Tranquilo? E é uma revolução que trouxe muitos avanços. Esses avanços que a gente tem hoje. Se você está assistindo a minha aula agora, neste momento, pelo computador ou pelo celular, ou pelo tablet, enfim. Com certeza, se isso está acontecendo, é porque você tem uma tecnologia à sua mão. E isso só é possível graças a essa revolução aqui, que desenvolveu muita tecnologia a partir do conhecimento científico, e essas duas coisas fez com que a informação aconteça de uma forma nunca antes vista. É só vocês pensarem mais ou menos na época das grandes navegações, né? Para uma notícia que aconteceu aqui no Brasil, né? Chegar em Portugal demorava pelo menos 2 a 3 meses. Por quê? Porque a notícia acontecia aqui e aí se levava essa notícia, né? As pessoas transportavam essas notícias para Portugal, para a Europa, e isso demorava muito tempo. E hoje a gente sabe que com 2 cliques a gente pode entrar em contato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, basta ter internet, tá? Então isso é a tal da globalização, essa integração por meio da tecnologia, da ciência e da informação. E que, gente, quer coisa melhor para falar de globalização do que esse momento que a gente está vivendo agora? Olha a aula que a gente está tendo. A gente está tendo uma aula virtual e isso só é possível graças a essa revolução técnica, científica e informacional que aconteceu aí de 1970 para cá, né? As redes de comunicação são um elemento essencial para o desenvolvimento da globalização. Então, sem informação, sem comunicação, não tem como ter globalização. Não tem. Tanto que se acontecer alguma coisa de muito importante neste momento, agora, em questões de minutos ou segundos, isso vai estar dentro de algum site importante e nesse site vai estar espalhando aí essa notícia para todos os lugares do mundo.
né? Por exemplo, Donald Trump pegou Covid. Na hora que saiu a notícia, o mundo inteiro já sabia, né? Então, olha a velocidade das informações. Tranquilo? Saiu o novo iPhone 12. Todo mundo já soube imediatamente. Por quê? Porque tem gente que recebe a notificação e não sei o quê. Isso é a globalização. E por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão interessante da gente estudar neste momento, tá? E elas possibilitam novas formas de organização da nossa população, tá? Não é isso, é isso, é isso. Então aqui a gente vê mais ou menos uma ilustração da evolução do homem, né? Que a gente tem uma evolução aqui sendo representada pelos primatas, pelos homens que viveram há milhões de anos atrás, até chegar no homem atual, né? Representado aqui pelo homem curvadinho mexendo no computador, tá? Mais ou menos isso, tá? Só uma charge aí para a gente refletir, tá? A globalização e a sociedade da informação. A globalização, a globalização é baseada na circulação de informação. Surge assim a sociedade da informação. Então, se a gente for pensar, a comunicação é uma das coisas mais importantes para a gente no dia de hoje. Sem comunicação, sem essa informação, dificilmente a gente consegue é, é, viver de uma forma mais atualizada e ter realmente saber de fato dos fatos que estão acontecendo na nossa sociedade, seja no âmbito político, econômico, ambiental, educacional, tudo, né? Tudo passa por por essa, por esse processo importante que é a globalização, tá? Para a sociedade avançar, todos devem ter acesso às tecnologias de informação. Mas pensa comigo, galera. Até mesmo dá para a gente refletir no nosso dia a dia agora. Se todos realmente tivessem acesso às tecnologias e à comunicação, essa minha sala não teria só, sei lá, 50, 60 alunos, teria 230, 240, que é a quantidade de alunos que eu tenho do nono ano. Então, é isso que a gente precisa refletir sobre a globalização. Ela acontece, ela é um processo muito bom, mas será que ela é só um processo muito bom? Ou ela também é um processo excludente? Ela exclui parte da sociedade que não tem acesso a essa tecnologia, a essa comunicação. E é isso que a gente tem que refletir na geografia. E o tal do vídeo do Milton Santos, que eu passei para vocês na semana passada, fala exatamente disso, dessa contradição entre as pessoas que têm acesso e as pessoas que não têm acesso a a esses meios de comunicação. É isso que a gente tem que pensar, é isso que eu quero que vocês pensem na hora de fazer os exercícios. Isso é o mais importante para vocês, tá? Aqui é a sociedade de informação, né? A gente tem aqui algumas coisinhas falando de como foi esse processo até que a sociedade de informação é, é, evoluísse e chegasse ao ponto que está hoje, tá? Eu não vou dar muita ênfase nisso. Aqui para a gente refletir um pouquinho, ó. A rede de informação na era da globalização. Os fluxos de informações e capital, quando a gente fala de capital, é dinheiro mesmo, tá? São virtuais. A estrutura de comunicação deve ser eficiente. São exemplos desse sistema estruturados as redes na era da globalização. Gente, ainda mais hoje. Tudo que a gente faz é com o celular, com o computador na mão. Né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente recebe boleto, a gente compra um produto pela internet, paga o boleto pela própria internet, recebe o nosso produto em casa. Então tudo é muito prático, tudo é muito instantâneo, né? Basta você ter acesso a essa internet, tá? Leitura do código de barra. Então, aqui, ó, aqui o símbolozinho, né, do Gmail e tal. São apenas alguns exemplos de processamentos e circulações por sistemas com computadores, antenas, satélites e linhas telefônicas. Cabos de fibra ótica, isso aí eu não vou me aprofundar muito, não, mas é como que
os países conseguem manter a comunicação, né, por meio dessas fibras óticas que conectam um continente ao outro. Eles literalmente estão no continente para poder conectar e levar informação de um país para outro, né? Aqui a gente tem os satélites, a gente conhece, né? Que graças a eles a gente tem acesso à internet, à TV, né? Que transmite os sinais para a gente, né? Nosso dia a dia em casa. Então, olha só, olha que interessante por onde passam os cabos, né, essas fibras óticas de um continente para outro para poder levar e ligar essas informações, tá? A internet aqui como um meio essencial, tanto é que é o meio que a gente está se comunicando agora, né? A internet no mundo, gente, olha que mapa interessante que a gente já pode refletir muito sobre ele. Quanto mais escuro, quanto azul mais escuro, né? Maior o acesso à internet, né? Então a gente pode perceber que países desenvolvidos, países mais ricos, têm mais acesso à internet. Olha só, os países mais ricos têm mais acesso à internet. Quanto mais claro, menor o acesso à internet. Então a gente pode perceber que grande parte aqui, ó, dos países da África, da Ásia, tá? São países que têm menor, né, acesso à internet, né? Quando a gente fala menor acesso à internet, a gente fala da população que tem acesso a essa internet, tá? E daí a gente pode tirar grandes coisas na hora de fazer nossas atividades, né? Que é essa reflexão que países ricos, obviamente, têm as empresas que são as empresas mais ricas que também são de origem desses países e por isso que a gente tem essa discrepância, né, entre países ricos e pobres e acesso à internet aí diferente no mundo. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Também a mesma coisa vale que aborda também logo no começo do vídeo do Milton Santos, que é que quando você vê uma imagem de satélite, quanto mais luz tem um determinado lugar, é porque esse país é mais desenvolvido. Sim, né? Porque quanto maior a quantidade de luz, maior a quantidade de cidades, de grandes cidades, de grandes centros urbanos, consequentemente de grandes empresas e tudo mais, com certeza. Exatamente, ele mostra um mapinha, inclusive, desse fato que você está falando, né? Muito bem. É isso aí. Vamos continuar aqui, a caneta? Ok. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista que a gente vive hoje, né, que é um capitalismo mais globalizado. Então, se a gente for pensar, né, na época, de novo, pegando quando começa a globalização, professor? Tem gente que vai ligar e vai dizer que a globalização começa justamente na época das grandes navegações, né? A história fala isso, que a globalização começa lá, com as grandes navegações, porque as pessoas saem do país e vão para outro país ou outro continente para poder aumentar essa integração entre eles. A geografia chama isso de mundialização. Anota isso aí, quem gosta de anotar as coisas. A geografia chama isso de mundialização, que é esse período lá da época das grandes navegações, tá? Mundialização. A globalização, de fato, só acontece quando tem o meio técnico, científico, informacional, que é mais ou menos na década de 70, que foi o que a gente falou no slide anterior, tá? Para a geografia, ela começa, de fato, na na década de 70. Mas existem passos, né? Existe um passo a passo para poder se chegar a esse momento. E um desses primeiros passos, com certeza, foi a mundialização que aconteceu na época das grandes navegações. Com certeza, tem total ligação. Tá bom? Na prática, ela é vista como. É, é, Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta, tá? Por que total ou parcial? Porque a gente sabe que nem todos os países ou localidades do planeta estão realmente conectados a um país, a um acontecimento, né? E a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e transporte. Gente, ó, eu vou falar um pouco mais disso, mas essas duas coisas aqui, comunicação e transporte, são uma das coisas mais importantes da globalização, ok? Mas o que é globalização exatamente?
Em uma tentativa bem sintética, bem simples de dizer o que é globalização, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração, ó, de novo, essa palavra que é muito importante, globalização é a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial. Professor, não entendi o que, que é isso. O que, que é relação socioespacial? São as relações que países e pessoas têm uns com os outros, né? Eu e vocês, a gente tem uma relação socioespacial dentro da escola. Você, quando vai numa padaria, no mercado, num, num shopping, você está tendo uma relação socioespacial com os vendedores, com os atendentes dessas coisas. Tudo que é relação entre pessoas e entre países, a gente chama na geografia de relação socioespacial. Tentem aprender esse termo, porque para a geografia ele é muito, muito comum, tá? Instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo, tá? Esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou a um acontecimento, foi o que eu falei no começo da aula, tá? Mas é um processo, se é um processo, globalização, eu não posso falar que a globalização é a evolução ou a tecnologia, não. É um processo que começa desde tal data e está até hoje se desenvolvendo. Cada vez mais a gente tem tecnologias, robôs e coisas novas, a gente não sabe o que vem pela frente, mas é isso, globalização é esse processo de evolução por meio da tecnologia, da ciência e da informação, que é aquele meio técnico-científico informacional que eu falei para vocês, tá? Pois ele está em constante, o que é constante? Que não acaba, né? Que, na verdade, que constante, quando eu falo constantemente, é que ele está o tempo todo, né? Constante evolução e transformação. Então, desde 1970 para cá, constantemente a gente está evoluindo e transformando o nosso dia a dia por meio desse processo. De modo que a integração mundial por ele gerado é cada vez maior ao longo do tempo, ou seja, cada vez mais a gente está integrado. Essa é a ideia, ok? Há um século, velocidade. Há um século, velocidade da comunicação, eu não sei o que ele quis dizer com isso, tá? Entre as diferentes partes do planeta até existia. Ah, porém, ela era muito menos rápida e eficiente que nos dias atuais. Ou seja, há séculos atrás, há anos e anos atrás, essa comunicação era muito capenga, né? Era muito difícil, por meio de carta, que nem eu falei lá no comecinho. Tudo bem? Que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se cada vez mais globalizado, tá? Então, cada vez mais a gente está globalizado aí, a gente pode perceber isso. Um conceito que existe, tá? Que é interessante que vocês saibam, é de aldeia global. O que é isso? É uma ideia de que. O que é uma aldeia? Aldeia de índios? É um pequeno lugar onde as pessoas interagem. Então, a ideia de aldeia global, resumindo o que está escrito aqui, é mais ou menos uma ideia de que como se o planeta fosse pequeno por conta da globalização. Como assim? Se eu quero comprar um perfume importado, eu entro na internet, peço perfume e 2, 3 meses depois esse perfume que é produzido, vendido em outro país, chega na minha casa. Então isso dá uma sensação de que a gente está numa aldeia, né? Porque parece que as distâncias estão cada vez mais curtas. Então essa é a ideia de aldeia global. É como se o mundo tivesse a percepção de que tudo está cada vez mais próximo, digamos assim, tá? Se alguém não entender, gente, fala comigo pelo chat, tá? Eu tô olhando aqui o chat, qualquer coisa fala, ou então abre o microfone, não tem problema não, tá? Então aqui a origem da globalização, ó. Não existe um consenso, como eu disse para vocês, sobre a origem da globalização. O termo em si só veio a ser elaborado na década de 80, tá? Tendo em vista a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, que é um conteúdo que a gente vai ver ainda, tá? No entanto,
São muitos autores que defendem que a globalização tenha se iniciado no período lá das grandes navegações, da expansão marítimo-comercial europeia, tá? Para a história, ela começou realmente naquela época no século XV e XVI, tá? Para a geografia, como eu falei para vocês, só começa aqui, porque até o termo globalização surge aqui em 1970, 80 mesmo, tá? De toda forma, como já dissemos, ela foi devidamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Tá? E aqui um pouco da revolução técnica, científica e informacional, que foi a terceira revolução industrial. Tá? Então, olha só. Iniciada a partir de meados do século XX, tá? E que ainda se encontra em fase de ocorrência, ou seja, ela ainda está acontecendo, nesse processo intensificam-se os avanços técnicos. Eu estou dando ênfase nisso, porque é nisso que vocês têm que focar, tá? No contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Tá? Então, quando eu falo de meios de transporte, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que isso vai influenciar nessa tal de globalização. Tá? Impacta muito, muito, de uma forma muito intensa no nosso dia a dia. Ok? Portanto, a título de síntese, podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos, aproximadamente, e ela se consolidou, né, de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante, ok? Gente, duvido que vocês não conheçam algumas dessas marcas. Eu duvido. Eu duvido. Se for duvidar, vocês vão poder me citar ainda muitas e muitas mais marcas de grandes multinacionais. Essas multinacionais ou transnacionais é a mesma coisa? Então anota aí. Transnacional e multinacional é a mesma coisa. O nome é tudo junto. Multinacional, transnacional é a mesma coisa, tá? Isso meio que cria um padrão. Quem é que não usa um tênis da Nike? Quem não tem condições de comprar o tênis da Nike, ok? Mas o mundo inteiro, a gente pode perceber a presença dos tênis da Nike. Então, olha só, é como se antes da globalização todo mundo fosse diferente. Mas depois da globalização todo mundo fosse padronizado. Por quê? Porque a gente parece tudo a mesma coisa. Entendeu? A gente tem os mesmos tênis, come as mesmas coisas, usa as mesmas coisas, tem o mesmo carro, né? Por quê? Porque essas empresas impõem esse produto pra gente. Vai dizer que não é mais fácil você comprar um tênis da Nike, que é mais bonito, de melhor qualidade, do que comprar um tênis, por exemplo, que é produzido por uma empresa do Brasil mesmo. Com certeza você vai querer comprar um tênis da Nike e não um tênis que é de fabricação do Brasil. Embora o tênis do Brasil seja mais barato, mas para você é mais interessante comprar o tênis da Nike. Um celular, gente, alguém sabe me dizer alguma empresa de celular brasileira? Positivo. Samsung. Positivo. Samsung é brasileira? É sul-coreana, é da Coreia do Sul, né? Mas do Brasil, eu tô falando do Brasil. Né? O Quem? Nokia. Nokia? Não, Nokia não é não, gente. Nokia não é não. Nokia é do Paraguai. Pois é. Motorola não é não. Motorola não é brasileira não, gente. Enfim, eu tenho certeza que muitos de vocês têm um celular, e esse celular o colega falou aqui, né, Heloísa, Multilaser, né? Pode ser. Né? Eu realmente não conheço nenhuma empresa brasileira, até porque quem é que mais vende celular? A Samsung, a Motorola, a Apple, né? A Xiaomi, que chegou aí agora, que é uma empresa chinesa, né? Então,
a gente prefere comprar coisas de fora do que coisas do Brasil. Por quê? São produtos que a gente acha que tem mais qualidade, que o preço é melhor, que a qualidade é maior. Tudo bem? Pois é. Eu realmente não conheço uma empresa que seja brasileira, né? Revolução técnica científica. Então, olha só. Nas últimas décadas do século XX, iniciou-se uma nova etapa da expansão capitalista, a terceira revolução industrial, que a gente chama de revolução técnico-científica, ou técnica científica informacional, tem mais um nome aqui, tá? Técnica científica informacional, ok? Então, olha só, fala. Alguém quer falar? Eu. Também entra nessa questão dessa terceira revolução também o consumismo, né? É muito elevado, né? É isso, exatamente isso. A própria terceira revolução industrial, que é essa, ela impõe para a gente esse consumismo, né? E esse nosso consumismo é que vai fazer com que cada vez mais as grandes empresas fiquem ricas e a população mais pobre seja dependente do emprego que essas empresas vão gerar. E essas empresas muitas vezes vão poder gerar esses empregos nos salários que elas querem oferecer, e não quanto cada empresa, cada pessoa realmente merece, né? Então, olha aqui, desenvolvimento de novas tecnologias, né, nessa terceira revolução, computadores, robôs, satélite, internet, ok? Descobertas científicas aplicadas na melhoria dos processos de criação de novos produtos, né? Produto para cabelo, produto para o nosso dia a dia, para facilitar nosso dia a dia, a própria vacina, né, que a gente está tanto almejando que aconteça, que saia logo, para a gente poder se abraçar e se ver logo. Não aguento mais esse negócio, entendeu? Então, isso tudo graças à tecnologia, à ciência e à informação, tá? A informação desde que não seja fake, tudo bem? Desde que ela seja verdadeira, ok? Influência da informática na vida cotidiana, agilizando todas as atividades, como as dos serviços bancários, do comércio, das escolas, entre outras, né? Uso de fontes de energias menos poluidoras, né? A gente tem aqui um desenho, né, de um daqueles, parece catavento, né, que são as nossas usinas eólicas, né, que produzem energia do vento, energia solar, os biocombustíveis, né? Que a gente tem aí o etanol, por exemplo, quando você vai com seu pai, com seu familiar, né? Sua mãe abastecer o carro e pede para encher aí de álcool, biocombustível, né? Graças ao desenvolvimento dessa terceira revolução. Máquinas avançadas, né? Que podem produzir mais produtos na agricultura. Só que pensa comigo, se uma máquina substitui os trabalhos do homem, ela com certeza vai gerar o quê? Desemprego. Então a gente tem aí o desenvolvimento da tecnologia, ela produz o desemprego, consequentemente, né? Porque se antigamente a gente precisava de 100 homens e mulheres para poder catar as coisas da nossa agricultura, agora a gente só precisa de uma máquina, né? Essa máquina às vezes pode ser guiada até pelo computador, não necessariamente por uma pessoa, tá? Então a gente pode ver que a globalização, ela também gera desemprego, tá? Não são só coisas boas que tem na globalização, tá? Lados bons e ruins, pode ser que caia uma questão dessa na sua atividade. Quais são os lados bons da globalização? Quais são os lados ruins da globalização? Você pode refletir a partir disso, tá? Diminuição do emprego, tá? Na agropecuária, foi o que eu falei. Desenvolvimento de novas áreas profissionais não ligadas diretamente à produção, como engenharia, né? Engenharia de materiais, ciência da computação, gestão ambiental e outras, né? A mecatrônica, engenharia mecatrônica de robôs, né? Também. Desenvolvimento do setor de serviço, né? O que é esse setor de serviço, professor? É quem presta algum serviço, professor, médico, dentista, advogado, né? Vendedores, tudo isso é setor de serviço, tá? Aqui, ó, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Como que a gente divide, então, essas revoluções? A primeira revolução aconteceu em 1750, tá?
no meio aqui do século XVIII, né? Meados do século XVIII. Baseou-se no uso integral, no uso em larga escala do carvão. Carvão era a principal fonte de energia, né, para poder fazer com que as máquinas funcionassem. Não existia energia naquela época. A energia era do carvão, né, que produzia as coisas que foi a primeira revolução industrial. Segunda revolução, né, aconteceu aí no final do século XIX, tá? Baseou-se no uso de larga escala do petróleo e da eletricidade. Olha onde chega a eletricidade e o uso do petróleo aqui. Segunda Revolução Industrial. Isso tem cheiro de atividade, hein, gente? Se eu fosse você, tirava o print, copiava isso aí, porque isso é importante, tá? Como fonte de energia, né? Fonte de energia, petróleo e eletricidade, para as máquinas poderem funcionar, né? O motor elétrico vai surgir aqui nessa segunda revolução. E na terceira revolução industrial? A partir de 1970, destaca-se por várias fontes de energia. Não é só uma ou duas, como era aqui, né? Pelo contrário, o carvão continua sendo utilizado, o petróleo continua sendo utilizado, a eletricidade continua sendo utilizada. Mas aqui a gente tem várias outras fontes de energia, né? Fonte de energia elétrica, mas que é produzida a partir de várias outras coisas, o movimento das águas, do mar, a energia eólica que eu falei para vocês, a energia solar, né? Então, várias fontes de energia surgem aqui. Entre as atividades típicas dessa revolução, destacam-se a química fina, a microinformática, a microeletrônica, a robótica, as telecomunicações, a biotecnologia, né? Então, professor, qual é a revolução mais importante? Tem gente que vai falar que é a segunda, tem gente que vai falar que é a terceira, tem gente que vai falar que é a primeira, mas, gente, cada revolução foi importante na sua data. Para que a segunda tivesse acontecido, a primeira aconteceu e trouxe muitas tecnologias e muitos avanços para essa data. Assim como para essa data, essa revolução foi. E assim como o que está acontecendo para a gente hoje, essa revolução, né, é a mais importante, né? Mas quem disse que o petróleo ainda hoje não é tão importante, a eletricidade e o carvão? Assim como as comunicações, a robótica, a microeletrônica e outras coisas. Então não existe uma mais importante. Existe a que a gente está passando agora. Não necessariamente ela é mais importante. Talvez ela seja maior, mas não a mais importante. Tranquilo pensar isso? Beleza? Vamos pensar. Beleza. Você já parou para pensar o que é o local e o global? No contexto do meio técnico, científico e informacional? Se acontece alguma coisa localmente aqui agora, será que isso pode interferir globalmente? Será? Talvez sim. Talvez não, mas talvez isso aconteça, né? Alguns fatores podem fazer com que uma coisa muito local exploda e vire uma coisa muito grande, né? Só a gente olhar na TV esses acontecimentos que acontecem aí, por exemplo, uma bomba no shopping, um atentado terrorista, uma eleição que tal pessoa ganha e que revoluciona o país, ou o Trump e o presidente lá da Coreia do Norte, né, dando as mãozinhas lá, né? O Covid, né, que é uma coisa que aconteceu localmente muito bem, que aconteceu localmente, que se expandiu. Gente, eu sempre estudei geografia desde o comecinho, na idade de vocês, e até entrar na faculdade. Sinceramente, eu não achei que esse negócio de pandemia fosse realmente acontecer. Até que a gente está vivendo numa, né? Então, para a gente pensar como é que essas coisas acontecem, né? Como essa globalização interfere tanto. A gente via as coisas acontecerem na China e falava, não, isso não vai chegar no Brasil, não. Tem chance da gente mudar. Tá aí, né? Como é que a gente está hoje, tá? Você reconhece no seu dia a dia elementos, produtos, costumes, crenças, hábitos, cultura de origem exclusivamente local? Será que vocês conhecem alguma coisa que seja só local, que faz parte de produtos, de cultura? Talvez pessoas do rap, que são, né, daqui da Ceilândia, de Taguatinga, produtos que são produzidos aqui em Brasília, no Goiás, aqui perto,
Vocês conhecem algumas coisas dessa? Ou vocês só usam o que vem de fora? É difícil, né? Quem aí nunca ouviu uma musiquinha de K-pop? Né? Tal das musiquinhas coreanas aí. O BTS. Como é que é o nome daquelas menininhas agora? Blackpink, a Beyoncé, Coldplay, né? Essas grandes bandas e essas culturas que a gente consome. A gente consome. A gente consome cultura internacional, né? Então a globalização interfere diretamente na nossa cultura. Tem gente que consome exclusivamente a cultura de fora e não consome a cultura brasileira ou a cultura local. Eu, por exemplo, eu amo forró, eu amo axé, eu amo, gosto de funk, eu gosto muito não gosto de sertanejo, mas, né, choices. Não gosto muito, mas eu gosto muito do que é brasileiro, do que é nosso. Mas eu também gosto de cultura pop, de cultura dos outros países, com certeza, com certeza. Mas eu valorizo muito, muito, muito o que é nosso, porque a gente tem que ter identidade, e é isso que a gente tem que refletir e que a geografia traz pra gente, né? Como que a gente não vai pensar nos Barões da Pisadinha? Exatamente, amo, é isso aí, né? Como que a gente não conhece esse cara, né? Como é que a gente vai pensar que Barack Obama aí não foi um grande político para nossa tribo da periferia, exatamente, né? Exemplos aí locais. O próprio, como é que é o nome dele, gente? Ai, me fugiu aqui agora. Droga. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar, calma aí. Quem, professor? Hungria, exatamente, Luan lembrou. É Hungria. Hungria. Quem não conhece Hungria, gente? Pelo amor de Deus. Cara que nasceu aqui, né? Não sei se era na Ceilândia ou Samambaia, sei lá. O cara é das quebradas, sacou? Ele é da Ceilândia. Pois é, da Ceilândia. É nóis. Não, professor, Hungria não era da Finlândia, não. Hungria era Eu não sei se é da Ceilândia ou da Samambaia. Eu vi ele gravando uns stories esses dias da Samambaia e tal, dizendo que era quebrada dele. Mas também, sabe, eu pensava que era da Ceilândia, mas enfim. É nada, professor, é nada. Aquilo ali é um playboy safado. Virou, né? Virou. Da Ceilândia. É isso. Essa primavera árabe a gente não vai falar agora, porque a gente vai falar com mais intensidade depois, tá? Grande rede de fluxos. Então, aqui, ó, tudo que a gente usa, gente, a gente pode olhar atrás do produto e ver de onde foi produzido, né? Made in Taiwan, made in China, made in Coreia, made in Filipinas. O que é isso? Foi produzido em tal país. E a gente consome muitos desses produtos importados que são produzidos em outros lugares, né? Por que, Davi, eles não consomem muito a nossa cultura? Porque quem impõe esse tipo de cultura é quem geralmente produz mais. Então, por exemplo, o carnaval. Por que o povo, na época do carnaval, consome o carnaval? Porque viu que gera interesse financeiro, obviamente. Né? Tanto é que o povo faz uns desfiles bem, bem, bem michurucas, né? Do jeito deles nos outros países, mas o Carnaval do Brasil não tem ninguém que faça. Tanto é que muita gente de vários lugares do mundo vem para o Carnaval do Brasil. Né? Eu mesmo vou para o Carnaval de Salvador todo ano e eu vejo lá muita gente de todos os lugares do Brasil e do mundo, obviamente. Por quê? Porque todo mundo adora o Carnaval do Brasil. Né? Quem não gosta? Eu armaria. Amo. Inclusive quero. Pois é, saudades, né, gente? Olha aqui, a última coisa só pra gente acabar, gente. Transporte e comunicação, tá? Vamos prestar atenção agora. Vamos focar aqui, gente, na, na, no conteúdo agora, tá bom? Olha só, os custos com transporte e comunicação diminuíram muito com o avanço tecnológico. Então, um monte de gente aqui, né, trabalhando nessas atividades de call center, né, de atendimento aos consumidores, né, quem compra ou quem quer reclamar, enfim, né. As movimentações comerciais e financeiras ficaram ágeis, então cada vez mais as pessoas e os países compram coisas de um país e de outro, né. Tem gente que compra produto do Brasil? Tem, mas com certeza o Brasil compra muito mais produtos de fora, com certeza.
né? Essas articulações entre rede possibilitam maior expansão das empresas para outros lugares e ramos, alcançando mais consumidores, tá, gente? Então, uma coisa que a gente pode pensar muito bem é, por exemplo, a sede da Nike é nos Estados Unidos. Mas onde se produz o tênis da Nike não é nos Estados Unidos, é em outro país. Por quê? Porque se for produzir nos Estados Unidos, a produção fica cara. Porque a mão de obra lá é mais cara. O que é mão de obra, professor? Os trabalhadores. Então, as empresas vão para outros lugares, por exemplo, a China, por exemplo, as Filipinas, Taiwan e tal, e aí o tênis vai ser produzido lá, porque fica mais barato. E de lá eles vão para o resto dos países. Tá? Então, por isso que as várias empresas produzem seus produtos em outros países, porque é mais barato. Tá? Então, por que a China é tão rica? Porque muitas empresas vão para a China. Porque lá tem muita gente e a mão de obra é muito barata. Por isso que grande parte dos produtos é produzido na China. Tranquilo? Beleza? No espaço mundial, as distâncias encurtam e as fronteiras podem ser ultrapassadas. No capitalismo globalizado, as trocas comerciais podem envolver o mundo todo. Né? Isso é a característica da nossa globalização. Não vou me estender mais, porque vai ter gente que vai ter que ir para outra aula, né, da outra professora, então vou encerrar a gravação agora, ok?